Importante é saúde. Olá amigos, é sempre muito bom estar aqui com vocês, trazendo sempre um assunto interessante sobre sua saúde. E você já imaginou estando num passeio num navio luxuoso, com uma paisagem deslumbrante, muitas festas, passeios dentro do próprio navio, e de repente você começa a ter notícias de que uma outra pessoa está tendo aí estado febril, muita febre, dores no corpo. Vocês imaginam que de repente seja apenas uma gripe, uma virosezinha, e de repente você começa a ter notícia de que uma ou outra dessas pessoas acabou falecendo. Pois é, isso gerou uma preocupação geral para os passageiros e depois para a comunidade internacional. E aí se identificou que o que estava ocasionando era um vírus, o hantavírus. Pois é, então vamos conversar a respeito do hantavírus, porque na realidade o hantavírus é um vírus transmitido por roedores silvestres, pequenos roedores silvestres, ou seja, ratos. E aí a conta não fecha, porque afinal de contas um navio luxuoso como esse, com uma estrutura excelente, tal como roedores silvestres transmitidos, é que existe uma variante chamada variante Andes, que é desse vírus, que é transmitida de pessoa para pessoa e não necessariamente tem um ciclo com o rato. E aí foi isso que foi identificado, que essas pessoas acabavam se contaminando umas às outras. Só que a contaminação pelo hantavírus de pessoa para pessoa tem que ser um contato mais prolongado, mais íntimo, então é diferente de infecções em geral de vias aéreas superiores, das viroses respiratórias como a Covid, em que não há necessidade aí de um tempo prolongado de contato para haver a transmissão. Então isso é alguma coisa que preocupa em termos as autoridades sanitárias. Agora, qual é a sintomatologia? Os sintomas iniciam depois aí de aproximadamente 4 a 6 semanas da infecção e começa aí com uma febre, dores no corpo, moleza, indisposição e, em alguns casos, pode evoluir para a parte cardiopulmonar. E aí a pessoa começa a ter aí uma insuficiência respiratória, há uma congestão, uma inundação do pulmão com líquido, e muitas vezes essa angústia respiratória pode levar à morte. E se considera que em torno de 40 a 50% dos casos acaba evoluindo para óbito, e por isso da preocupação das autoridades sanitárias. Esta variante Andes do hantavírus, ela é comum na Argentina e no Chile. No Brasil nós não temos esse tipo de variante desse vírus, mas nós temos os casos que são os por transmissão aí pelo rato. E para vocês terem uma ideia, em 2025 nós tivemos aproximadamente aí 35 casos, e nesse ano 2026 nós tivemos aí em torno de, até o momento, de 6 a 7 casos, e que então isso está na mira das autoridades sanitárias. E como prevenir a infecção aí pelo hantavírus?
Bem, no nosso meio, o que a gente recomenda é que evite áreas rurais, e se tiver que ir para áreas rurais, tomar cuidado, por exemplo, com celeiros, com cocheiras e com casas mesmo em que as pessoas deixam fechadas e vão lá depois de algum tempo e muitas vezes acabam varrendo essa casa, e com isso levanta a poeira e esses dejetos desses ratos que acabam secando no ambiente, né, urina, fezes, saliva, acabam indo em suspensão e a pessoa respira e acaba se infectando. Então, quando for para esses lugares ou for limpar esses ambientes, nunca limpar a seco. Primeiro molhar o ambiente, muitas vezes jogando aí água sanitária e tal, e faça a varrição com ele úmido, o ambiente úmido, que assim a propagação, ou pelo menos a suspensão dessa poeira vai diminuir bastante, reduzindo muito o risco da infecção pelo rantavírus. E se tiver alguma sintomatologia parecida com essa que eu acabei de falar, sempre que procurar um médico, lembre-se de informá-lo de que você esteve neste tipo de ambiente, para que se faça aí um diagnóstico precoce e institua a melhor forma de tratamento. Lembrando que não existe um remédio que acabe com o vírus. Então, o tratamento é um tratamento basicamente sintomático, e para prevenir, inclusive, esse quadro aí de angústia respiratória que muitas vezes pode levar ao óbito. Então, muitas vezes nesses casos em que a pessoa já está apresentando esse componente respiratório, muitas vezes ela tem que ser internada aí numa UTI para fazer ventilação mecânica e tomar esses cuidados devidos. Com isso, a gente tem um controle adequado aí da doença. Bem, por hoje é só, e na próxima semana estarei aqui trazendo mais um assunto interessante sobre sua saúde. Importante é saúde.